Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Gabriela e hoje eu vim apresentar para vocês um pouquinho do nosso trabalho do PIBID, né? A gente preparou uma aulinha aqui para explicar sobre democracia deliberativa, certo? Então, vamos iniciar. O trabalho foi desenvolvido por mim, pelo Rafael, pela Júlia e pelo Eric. Para a gente falar da democracia em si, vamos pensar um pouquinho sobre o que a gente já sabe de democracia. Primeiramente, o que você entende como uma democracia? O que caracteriza a democracia? O que ela precisa para ser de fato uma democracia? A gente vive realmente numa democracia? O voto obrigatório por si só já garante uma democracia realmente efetiva? Será que a democracia que a gente tem, ela é realmente justa? Bom, a gente vai trazer aqui a visão de democracia para o Habermas. O Habermas foi um cara que participou ali da escola de Frankfurt, apesar dele ser mais atual e não ter participado da primeira geração. Pessoal, antes da gente falar sobre a democracia deliberativa proposta pelo Habermas, a gente vai falar da escola de Frankfurt, que é a escola que ele participou, né, que foi fundada em 1924, mas o Habermas já é um cara que é mais atual, né? Então a gente vai falar um pouquinho da primeira geração da escola de Frankfurt. Essa escola de pesquisa na Alemanha foi fundada justamente num período de guerra e pós-revolução industrial. Então, assim, os caras da primeira geração tinham uma visão bem pessimista realmente da realidade, porque eles vivenciaram vários horrores, né, com a guerra, com o Holocausto. Inclusive houveram intelectuais que tiveram que se refugiar porque eles eram judeus. Então, assim, eles tinham uma visão um pouco pessimista e eles eram muito críticos ao sistema capitalista, né? Eles seguiam uma linha marxista, apesar de não ser um marxismo ortodoxo, né, que segue à risca ali a teoria de Marx, mas eles vão propor uma releitura a esse marxismo, né, para atualizar algumas coisinhas. A grande contribuição da escola de Frankfurt pra gente foi a teoria crítica, né? E esses primeiros teóricos, eles não apoiavam a democracia, diferente do Habermas, né, que vai vir apoiando mais pra frente. Mas esses primeiros caras, eles não apoiavam a democracia e eles criticavam, eram muito críticos ao sistema capitalista, e justamente por isso que eles não apoiavam, porque para eles a democracia era uma manifestação do capitalismo. Então não tinha como a democracia ser justa, uma vez que ela estava interligada nesse sistema capitalista que eles tanto criticavam. Eles também criticavam muito aquela visão positivista do progresso, né? Porque para eles a sociedade não estava progredindo, eles não viam esse progresso, eles eram pessimistas, eles viam o surgimento da bomba atômica, de armas nucleares, certo? Das guerras, de preconceito, do próprio capitalismo, da revolução industrial. Isso tudo para eles era, na verdade, um regresso social, não era um progresso. Então eles também criticavam muito o iluminismo, né? Porque o iluminismo dizia que através da razão a sociedade ia conseguir alcançar o progresso. Só que eles constataram justamente o contrário, o regresso social. Então essa razão era uma razão que eles criticavam muito, que eles chamavam inclusive de razão instrumental. Sobre esse conceito da razão instrumental que eles proporam, ela é justamente a razão que imperava na época, né? A razão por trás das escolhas, a razão por trás do conhecimento, era uma razão absorvida pelo sistema capitalista, né? Pelo sistema de produção industrial capitalista. Então, assim, ela é uma razão que está comprometida apenas com a forma e não com o conteúdo, porque ela é um instrumento que visa alcançar certos interesses que, na verdade, não são interesses racionais, certo? São interesses de dominação, são interesses de poder. A razão, nesse caso, ela serve como um instrumento de poder e de dominação. Então, para eles, o conhecimento, ele é completamente totalitário e a razão é controladora. E um exemplo disso é o próprio Hitler. Por exemplo, o Hitler, eles vão dizer que o Hitler era um cara racional, só que ele utilizou da razão dele para destruir.
ele utilizou da razão dele com objetivos muito específicos de destruição. Agora, sobre o papel do Habermas, ele vai justamente reconstruir a teoria crítica, principalmente no que diz respeito ao papel da democracia e do direito, que antes eles não apoiavam, mas o Habermas vai apoiar. E mais do que isso, ele vai propor uma democracia que para ele vai ser efetiva, que é a democracia deliberativa. O Habermas também vai criticar essa razão instrumental que eles proporam na primeira geração da escola de Frankfurt, justamente porque ele não é mais um cara tão pessimista, né? E ele vai dizer que o conhecimento, ele não deve ser reduzido à mera busca de poder. Ele vai dizer que o conhecimento é muito mais do que isso e que existem algumas coisas que a gente deve respeitar. Ele, apesar de ter fortes influências, né, dos primeiros teóricos da escola, além de criticar eles, ele também vai propor a teoria do agir comunicativo, né, onde a comunicação é um pilar para buscar o conhecimento. Nesse sentido, a linguagem assume um papel fundamental, porque é através da linguagem que a gente se comunica. Aqui, a comunicação é a nossa forma de expressão mais apurada. Então, ela deve ser utilizada para a gente buscar conhecimento e para a gente fazer conhecimento que vai fazer bem para a sociedade e não para destruir e não para dominar. Habermas vai falar também da esfera pública. A esfera pública seria o palco do agir comunicativo, seria justamente o lugar onde acontecem essas deliberações, onde acontece esse diálogo. E essa esfera pública, ela não acontece em um lugar só. Não, ela acontece em vários espaços, em vários ambientes onde pode haver esse debate, onde pode haver esse diálogo, seja na Câmara de Vereadores, seja no Congresso, seja no ambiente escolar, numa escola, até na própria internet, né? Só que com a internet é bom a gente analisar também que existe o espaço, claro, para um agir comunicativo comprometido com a ética, para um diálogo onde informações são compartilhadas, mas também existe para o lado de desinformação, né? Também existe para a propagação de notícias falsas, também existe todo esse lado que é negativo, né? Então vamos ao conceito de democracia deliberativa, né? Como o próprio nome já diz, o grande pilar da democracia deliberativa é a deliberação. Então é essa comunicação, é esse diálogo que visa um consenso, né? Então essa democracia, ela não pode ser reduzida a um mero critério matemático. Ela não pode ser reduzida a simplesmente a vontade da maioria, né? Porque essa vontade da maioria, ela pode estar sendo manipulada por uma ideologia dominante. Por isso que o Habermas vai nos falar de algumas condições e alguns princípios que precisam haver esse discurso para que isso não aconteça, né? Outra coisa, nessa democracia deliberativa, a participação das pessoas é essencial e necessária. E para que haja de fato essa participação, né, essa deliberação, esse diálogo, esse discurso de todas as partes envolvidas, precisam ter alguns direitos fundamentais garantidos. Essa democracia precisa promover esses direitos para toda a população, para que todo mundo consiga participar e expor as suas ideias. Dentre esses direitos, a gente pode citar um direito a uma educação de qualidade, a um trabalho digno, né? Ao lazer, à cultura, o respeito às diferenças. Então percebam, essa democracia que o Habermas está nos falando, ela é uma democracia diversa, né? Existe uma diversidade. Então, assim, todo mundo está em igual condições aqui. Ou seja, mulheres podem participar, pessoas negras podem participar, indígenas podem participar, LGBT, não existe isso. Todo mundo tem a mesma voz e todo mundo pode falar e deve ser escutado. E o multiculturalismo, né? Então, diferentes culturas. E deve haver um respeito a isso. Essa democracia, ela não é preconceituosa. Ela deve ser tolerante com os outros. E Habermas vai nos falar que para que haja de fato esse formato democrático, deve haver uma interligação entre
o princípio do discurso e a forma jurídica. Ou seja, o direito assumiria um papel muito importante como aquele que vai transformar o poder comunicativo, que vai acontecer na esfera pública, nos ambientes democráticos, em poder administrativo institucionalizado. Ou seja, as leis, a legislação, a Constituição seria resultado de toda uma deliberação do agir comunicativo. E além disso, ele também vai citar algumas regras para que essa democracia seja de fato eficaz. Só que essas regras não são para tirar a liberdade de discurso de ninguém, muito pelo contrário. Essas regras são para promover a liberdade e para tirar algumas coisas que podem prejudicar nessa democracia, né? Dentre essas regras, a gente pode citar as pretensões do discurso. Dentre essas regras, a gente pode citar a pretensão da inteligibilidade, ou seja, as pessoas devem ser inteligíveis. Essas pessoas que participam da comunicação, dessa deliberação, devem ser inteligíveis no sentido de devem se fazer entender. Não podem usar uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem muito técnica, onde as pessoas não consigam entender. A linguagem deve ser mais simples, a linguagem deve ser acessível para todo mundo, para que todo mundo compreenda e consiga opinar e participar. Ele também vai falar da pretensão da verdade, ou seja, as informações compartilhadas devem sempre ser verdadeiras. Evidentemente, não tem como fazer uma democracia efetiva baseada em fake news, baseada em informação falsa. Além da pretensão da verdade, ele também vai falar da pretensão da sinceridade. Ou seja, não basta que tu esteja compartilhando coisas que são verdadeiras, mas tu também tem que estar sendo sincero contigo mesmo e com a democracia. Então, tu tem que compartilhar coisas que você de fato concorda, e não coisas que você está compartilhando para outros interesses. E por fim, ele também vai falar da pretensão da correção normativa, ou seja, para não tirar as palavras de contexto, para não dialogar sobre algum tema, por exemplo, dialogando sobre justiça e começar a falar coisas de saúde, sabe? Falar as coisas dos seus respectivos temas, nas suas respectivas normas e valores, sem ficar tirando de contexto. O Habermas é contra qualquer tipo de violência, certo? A teoria do agir comunicativo, ela tem um compromisso muito grande com a ética. E essa democracia deliberativa é justamente pautada nesse agir comunicativo. Todos os seres humanos devem ser livres para debater, para participar, para expor as suas ideias, para dizer que com isso eu não concordo, com isso eu concordo. E, por fim, para decidir os melhores rumos da sociedade, né? O Habermas acredita que, através da comunicação, a gente consegue chegar a um consenso e a gente consegue melhorar a sociedade. Mas, para isso, a gente vai ter que respeitar todas as condições que ele nos disse do discurso, todos os direitos fundamentais dos cidadãos. E toda essa reflexão, na verdade, ela ainda é muito atual. Serve muito para a gente pensar, por exemplo, nas falhas que a gente tem na nossa democracia, nas falhas de comunicação que existe, entre as próprias redes de comunicação, as redes de informação. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e gostado também, né? E agora, encaminhando para vocês para a atividade que a gente preparou, a gente fez um jogo de RPG, né, onde a gente tentou colocar esses conceitos de forma explícita, que vocês consigam vivenciar eles, que vocês consigam perceber esses conceitos da democracia, da deliberação, do agir comunicativo, da razão instrumental. E a gente tentou fazer tudo isso de uma forma lúdica, num jogo. Espero que vocês gostem. E, por fim, a gente vai disponibilizar também um formuláriozinho para vocês responderem, para vocês nos falarem, né, o que vocês acharam do RPG, para a gente também entender o que vocês compreenderam, se vocês conseguiram captar o que a gente tentou mostrar aqui, tanto no vídeo, como no texto, como na narrativa do RPG, certo? E é isso, pessoal. Fiquem bem.
e até a próxima!